Papa Paulo III. História, em honra e memória. Nascido Alessandro Farnese, foi chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Papais. Chegou ao trono papal em uma época após o saque de Roma em 1527, diante das incertezas na Igreja Católica, após a Reforma Protestante. Seu pontificado iniciou a Contra-Reforma com o Concílio de Trento em 1545 e com as guerras da religião, feitas pelas campanhas militares do imperador Carlos V contra os protestantes na Alemanha. Farnese reconheceu novas ordens e sociedades religiosas católicas, como os jesuítas, os barnabitas e a Congregação do Oratório. Nascido em 1468 em Canino, Alessandro Farnese era o filho mais velho de Pierluigi e sua esposa Giovanna Caetani. A educação humanista de Alessandro foi na Universidade de Pisa e na corte de Lourenço Médici. Inicialmente treinado com um notório apostólico, ingressou na Cúria Romana em 1491. O Papa Alexandre VI o nomeou cardeal diácono de Santos Cosme e Damião. Papa Clemente VII tornou-o cardeal-bispo de Ostia e decano do Colégio de Cardeais, e com a morte de Clemente VII, em 1534, Alessandro Farnese foi eleito novo Papa em 13 de outubro de 1534, com o nome assumido de Paulo III. Em 1536, Paulo III convidou um comitê de 9 eminentes para relatar sobre a reforma e reconstrução da Igreja. Em 1537, eles produziram o célebre Concilium de Emendenda Ecclesia, expondo abusos graves na Cúria Romana, na administração da Igreja e no culto público, e propondo propostas ousadas destinadas a abolir tais abusos. Mas, para os protestantes, o relatório parecia longe de ser completo. Martinho Lutero teve sua edição em 1538, precedida por uma vinheta mostrando os cardeais limpando o estábulo augiano da Igreja Romana com o rabo de raposa, em vez de vassouras. No final, nenhum resultado foi seguido das recomendações do comitê. Como consequência da extensa campanha contra a idolatria na Inglaterra, culminando com o desmantelamento do santuário de São Thomas Becket, o Papa excomungou Henrique VIII em 17 de dezembro de 1538. Em 1540, a Igreja reconheceu oficialmente a nova sociedade, formada sob Inácio de Loyola, que se tornou a Companhia de Jesus. Em 1542, uma segunda etapa do processo de Contra-Reforma foi marcada pela instituição na reorganização da Congregação do Santo Ofício da Inquisição. Em maio de 1537, Paulo publicou a bula Sublimes Deus, descrita por Hans Jürgen Prime com a Magna Carta para os direitos humanos dos povos indígenas das Américas, em sua declaração de que os índios eram seres humanos e não deveriam ser roubados de sua liberdade ou posses. O padre Gustavo Gutierrez a descreveu como o documento papal mais importante relacionado
à condição dos índios nativos e que foi endereçado a todos os cristãos. Em 1545, Paulo III revogou uma lei antiga que permitia aos escravos reivindicar sua liberdade sob a estátua do imperador no Monte Capitolino de Roma, tendo em vista o grande número de sem-teto na cidade. Em 1548, Paulo III autorizou a compra e posse de escravos muçulmanos nos estados papais, para o bem público. Também em 1537, Paulo III emitiu a bula Altitudo Divini Concilio. A bula discute evangelização e a conversão, incluindo a maneira correta de aplicar os sacramentos, em particular o batismo. Indiscutivelmente, o trabalho artístico mais significativo produzido durante o reinado de Paulo III foi o Juízo Final de Michelangelo na Capela Sistina do Palácio do Vaticano. As comissões artísticas e arquitetônicas de Paulo III foram numerosas e variadas. A tumba de bronze de Paulo III, executada por Guglielmo della Porta, fica em São Pedro. Paulo III, com 81 anos, faleceu em 10 de novembro de 1549. E assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Muito obrigada por assistir. Compartilhe nossos vídeos. Que Deus abençoe e até a próxima.